Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. E antes de apresentar nosso convidado, eu tenho ao meu lado aqui o retorno mais breve. Eu segurei essa mulher. Só por 3 minutos. Só por 3 minutos. Mas senhoras e senhores, primeiro, antes de dar receber do jeito que merece, primeiro de volta ao nosso podcast, uma salva de palmas para minha rainha, Fabi Saué Carneiro. Rapidamente. E antes, amor, de você falar, que eu sei que ela tem que sair, porque ela vai ficar com a nossa princesinha, a nossa gatinha agora. Eu quero que o podcast sempre, você que está em casa nos ouvindo ou nos vendo através do canal aqui do podcast, que você receba também com uma energia que só o podcast sabe receber o nosso convidado, o grande Felipe Moleiro. Uma salva de palmas para ele, Felipão! Que eu vou contar a história desse cara, pô, com 13 anos de idade, o bicho tá quebrando tudo. Mas antes, Felipão, porque a Fabi vai sair correndo aqui, vai ficar com a minha filhota. Pode Amor, tá com saudade do podcast? Muito. A galera que nos ouve hoje, tá em mensagem. casa, está morrendo de saudade de você. Hoje faz 11 dias Sim, que ela nasceu. que ela nasceu. Mas faz umas 3 semanas que você não aparece aqui. Não. Vamos descontar do teu salário. Que salário? Me conta desse salário que eu não tô sabendo. Primeiro, como é que você tá? O pessoal quer saber. Nesse exato momento, gente, eu estou necessitada de ir pra casa amamentar, que o negócio tá bombando aqui. É, tá bom, os peitos tá bombando Tá aí? bombando. Então deixa o seu recado, fala que você vai sair daqui a pouco. Eu só Eu vou segurei ela. sair. Deixa eu falar, eu só segurei ela. Ela tava indo embora. Eu falei, amor, passa lá no podcast. Eu vou bater um super papo com o Felipe agora. A gente vai ter um papo muito profundo. A gente vai falar muito sobre educação financeira. E é o papo que eu queria mais escutar, porque eu quero aprender isso com as crianças. Como, sabe, a gente a parte vai falar muito. Você vai ouça o podcast que a gente Vou falar ouvir, com como certeza. educar os nossos filhos em relação à grana, como preparar essa nova geração em relação à grana, dinheiro. Então a gente vai falar algo muito importante também. Mas eu queria que eu sei que você vai sair, vai nos deixar, mas que você deixe um ótimo recado pra galera, que a galera tava louco de saudade. Primeiro, pra uma você. boa semana pra todos vocês, né? Segundona começando, que a semana de vocês seja abençoada, seja uma semana incrível, que esse podcast seja de muita utilidade, né? Não só no que a gente aprende, mas o que a gente coloca pra frente, que a gente sabe que é a próxima geração que vai fazer essa diferença. É isso aí. Então a gente tá com um peso muito bom aqui na mesa hoje pra gente poder garantir que o nosso futuro seja cada vez melhor. Amor, vai lá amamentar nossa filha, arrebenta. Dê muito leite pra ela. Muito obrigada. Tá bom? Mas muito gostoso ter você aqui. Aproveitem, rebentem. Certo, e parabéns pra vocês, pela filhota. Valeu, Obrigada. Fezão. Tamo junto. Beijo Obrigado, pra amor. vocês. Turma, Fê, vamos começar a conversar. Primeiro eu vou apresentar o Felipe aqui pra todo mundo. Pra quem não conhece, o Felipe, cara, é um prodígio. Irmão, é um prodígio. Eu te acompanho, eu vejo o conteúdo. Ele fala muito de dinheiro, ele fala muito de finanças. Sabe onde eu te conheci, cara? Na live com o Benchmall. Como você sabe? Eu te falei? Não, eu escutei o podcast de você com o Breno, e aí você falou lá. Caramba! Eu falei, ué, como que eu falo? Tá vendo? Eu conheci você na live com o Guilherme Betmol, fundador da XP. Hoje, eu acho que o Guilherme, se não é o cara mais rico do Brasil, é um dos. XP, enfim, o monstro que se tornou em relação a investimentos e tudo mais. E eu conheci você naquele papo, cara, com o Guilherme. Puxou uma live com o dono da XP, sabe, o cara que fundou a XP. E você segurando um nível, assim, o Guilherme dava pra ver como ele tava encantado, cara, nos olhos. Até de falar, obviamente a vida dele, falar de finanças, mas enquanto tava brilhando o olho, e você ali me encantou porque quando já espanta a tua idade, o teu nível de maturidade. A gente tava conversando um pouquinho antes, né? Você fez um vídeo, por exemplo, que deu mais de 16 milhões de visualizações no Instagram. Isso. Uma coisa assim, maluca e num grau de confiança, aquele que a gente chama de corte, né? Onde alguém pegou um corte de uma fala sua, você conversando com alguém, eu acho que não foi no podcast, talvez? Foi no podcast. Que podcast foi? Curiosidade Foi agora. chama TubaCast. Legal. E teve 16 milhões, onde você fala a importância do dinheiro, mas conta a tua história pra turma. Tá. Como é que você chegou, por exemplo, como que você decidiu gerar conteúdo através da internet? Por que o mundo dos investimentos te chamou ainda muito cedo? Como é que começou essa história toda, essa química sua, primeiro com grana, com dinheiro? Eu me identifico muito, cara, que eu coloquei no Seja Foda, eu aquele moleque muito... Não foi com investimentos o meu primeiro amor pelos negócios, pelo empreendedorismo, foi vender. Legal. Fiquei apaixonado, pegava alguma coisa, vendia pra alguém, pegava o lucro, eu achava isso incrível, É da cara. hora. Uma máquina do tempo aquilo pra mim. Mas como foi pra você, cara? Tá. Ó, quando eu tinha 9 anos, por acaso, por curiosidade total, não foi nem por interesse de, eu quero ganhar dinheiro, mas, tipo, com 9 anos surgiu a curiosidade de saber como que o povo que tinha muito dinheiro fez esse muito dinheiro. Então, eu simplesmente fui lá, olhei a lista das pessoas mais ricas do mundo, aí tava lá Jeff Bezos, Warren Buffett, todo mundo, e eu falei, cara,
eu vou pesquisar a vida de cada um deles, eu vou ver o que eles fizeram. Aham. E aí eu olhei um pouco do que cada um tinha feito, eu falei, o que eu posso colocar isso na minha vida pra que um dia eu possa chegar lá também? E aí eu vi que todo mundo investia, todo mundo empreendia, todo mundo ia por essa linha, inovava às vezes e tal. Uhum. E eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a pesquisar mais. Aí eu vi os vídeos no YouTube, conheci bastante gente, li uns livros e tudo mais. Com 9 anos. Com 9, 10 anos, mais ou menos. Aí, com 10 anos, depois que eu tinha estudado bastante e tal, eu falei, pô, mas não adianta nada também eu só estudar e eu não colocar em prática. Então, eu comecei a investir na bolsa com 10 anos. E aí, com que dinheiro, né? Porque meus pais, eles não me davam dinheiro. Então, Sim. o dinheiro que eu tinha foi basicamente de eu ter pegado um pouquinho ali que eu tinha guardado. Sei lá quanto que era, não era muito não, devia ser tipo uns 50, 60, 70 reais. Isso com a supervisão dos seus pais. Hã? Naquelas. Porque, ó, a parada foi assim, a primeira vez que eu fiz dinheiro foi vendendo chiclete na escola. Uhum. Eu falei, pô, eu preciso de dinheiro, então o que eu vou fazer, ó? Na minha escola, não pode vender chiclete, por algum motivo a cantina não vende. Eu falei, velho, mas todo mundo gosta de chiclete. Eu vou vender e é isso. E também eles vendiam bala muito caro, então eu falei, vou vender bala por mais barato e tranquilo. E aí eu cheguei lá, eu comprei bastante chiclete, bastante bala, comecei a vender, fiz um dinheirinho. Depois eu cheguei a vender livro na escola, Uhum. vendi até suco na minha escola, numa feira que a gente tinha feito lá. E aí eu consegui arrecadar ali R$1.500, e aí com esses R$1.500 eu comecei a investir com 10 anos. E aí, enfim, fui investindo e tal, fui consumindo mais conteúdo, aprendendo. E quando eu tava com 11, de 11 pra 12, assim, faltava coisa de 2, 3 semanas pra eu fazer 12 anos, eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre investimentos, né? Falei, pô, eu quero ensinar essa nova geração, porque eu sei que quando eu tô na escola, assim, eu não vejo ninguém falando disso. Só que eu sei a importância que é, né? Porque, pô, a gente sabe que quem começa a investir, poupar dinheiro cedo, consegue se aposentar com uma qualidade de vida muito melhor e muito mais cedo também. Uhum. E às vezes até consegue começar a trabalhar por gosto, não só por dinheiro, que é uma coisa extremamente importante. Então eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo. Além de, obviamente, eu ver um potencial de mercado, porque eu não via nenhuma criança falando disso. Eu falei, pô, eu posso crescer, me destacar e eu também fazer bastante dinheiro com isso. Beleza, comecei a produzir conteúdo aí com 11 anos e deu muito certo muito rápido, porque eu consegui contar com a ajuda de algumas outras pessoas ali da área também. Então, o Investidor da Depressão foi um cara que me divulgou, assim, no começo. Uhum. Aí aconteceu do Breno Perrucho Ou também. seja, players de finanças começaram a olhar pra Isso. você e falaram assim, cara, olha o moleque de 13 anos, porra, vamos puxar, vamos ajudar, vamos contribuir. Uhum. Mas como é que era o seu papo? Porque, obviamente, eu resgato, e todo mundo que tá assistindo, né? A maioria extensa aqui das pessoas, lembram dos seus 13 anos que nem eu, né? Lá atrás, os ouvintes aqui do podcast. Mas eu lembro que na minha época, quando eu tinha, por exemplo, 13 anos de idade, e até o relato, essa passagem não seja fora, quando eu comecei a vender coisas na escola, vendas não era um negócio legal, era o contrário, cara. Meus amigos tinham vergonha de mim. Quando eu oferecia alguma coisa pras meninas, então, meus amigos, pô, Caio, para de oferecer pras meninas, cara. Vai achar que a gente tá aconteceu isso quebrado. comigo, velho. Vai achar que tá tudo fodido, sabe? Complicado. Então, como é que foi pra você? Como é que está hoje? Como é que tá? Porque eu tenho essa curiosidade até, porque eu descolei há muito tempo, né? Uhum. Descolei. Como é que está falar, por exemplo, hoje, dentro de uma cabeça de um adolescente, é legal hoje falar de grana? Como é que tá isso? O assunto tá aquecido, não tá? A galera não quer nem saber, só quer saber de bagunça. Como é que Olha, tá hoje? Óbvio que hoje em dia tem muito mais gente. Uhum. Então, óbvio que tem muita gente que vai pra aquele caminho onde a gente acha que é o único que existe, de gente que quer só ver dancinha, só gravar dancinha, só fazer esse tipo de coisa assim. Só que, na verdade, a gente tá numa geração das pessoas que querem fazer as coisas acontecerem. Tem a rapaziada que não quer, que quer ficar o dia inteiro sem fazer nada? Tem. Só que, por incrível que pareça, é a grande minoria. É que a gente não Justo. fica sabendo da rapaziada que realmente quer fazer acontecer. Uhum. Só que o que acontece é que, acho que um dos motivos para eu me destacar na internet é o fato de não ter alguém que a pessoa possa se ver nela, naquela pessoa que tá produzindo conteúdo. E o conteúdo, muitas vezes, né, que eu, por exemplo, você vai ver o Primo Rico, o Breno faz, são conteúdos que dá pra você entender? Até dá, só que uma pessoa que é extremamente iniciante, uma pessoa que é muito jovem, ela não vai conseguir, às vezes, entender tão bem. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Tanto que eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, pô, eu acho que eu tenho um grande mercado, porque eu sou criança, vai ser um grande destaque, mas também porque eu vou conseguir conectar com as pessoas, eu vou conseguir me comunicar de uma forma muito mais simples, uma forma que a pessoa consiga entender. Então, hoje em dia o povo está indo sim atrás desse conteúdo. É legal falar dinheiro, só que ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que zombam e fazem esse tipo de coisa. Eu lembro que antes, né, de eu começar a produzir conteúdo e tal, eu falava de bolsa, eu queria falar disso com meus amigos.
chegava a ter uma brincadeira, uma zoação. Qual esse que é a tipo de coisa. zoação? Qual que é o tipo de zoação? Olha, eu que tem? falava, tipo... Que nem eu na minha época, por exemplo, quando eu sempre fui moleque vendedor, era esse estigma, né? De, vai ser chato, vai incomodar, pô, parece que tá quebrado. Vender é coisa de quem tá precisando de ajuda, tá necessitado. Tinha esse estigma, né? Tinha bastante. Mas como é que é hoje o seu falando de grana? O quê? Porque, tipo, você é muito novo? Como é que você tá falando de dinheiro? Na internet é bastante isso. Hoje em dia o povo na escola não acaba vendo muito como um problema, o povo acha legal e tal. Mas na época que eu falava, assim, sem produzir conteúdo na internet, queria falar disso, os caras, tipo, nossa, para com isso, sabe? Tipo, Sim. que coisa de bobo, não sei o quê, porque você é tão jovem, vai jogar bola, esse tipo de coisa. Mas venda teve esse negócio também, porque pra eu ter o dinheiro pra investir eu tive que vender. E aí eu chegava vendendo, o povo não achava tão legal também, olhava com outro olho, sabe? Eu acho que, assim, a menor parcela eu achava legal, assim, que eu tava vendendo, falou, pô, da hora, sabe? Ele tá fazendo dinheiro e é isso. Só que a maior parte ficava nesse pensamento de, pô, tá precisando de grana, sabe? Tipo, o que é isso, né? Eu acho que todo mundo que tá nos ouvindo aqui, principalmente, eu tenho essa sensibilidade que eu já sou pai de 3. É muito louco. Quando eu comecei, eu falei assim, ele tem 3, eu falei assim, cara, a minha filha tem 6. Eu me senti o tio aqui agora. Mas a gente sempre tem essa, e que é admirável, né? Como a gente educar os nossos filhos em relação a isso? O que você acha que os seus pais fizeram? Não sei se foi influência diretamente dos seus pais, ou alguém da sua família, ou outras pessoas do seu ambiente, mas que foram porque o sucesso deixa rastro. O sucesso deixa pistas, né? Que hoje todo mundo tem essa preocupação, entre aspas, de começar a introduzir educação financeira. A gente vê matérias, né, que a partir de agora a educação financeira vai começar a ser inserida dentro da escola. Porra, eu acho que demorou demais já. Mas o que você acha que deu muito certo? Que fizeram com você? Que fez com que introduzisse esse pilar? Porque é surpreendente. Até começa a falar com você, olhar o seu conteúdo, ver que não é um conteúdo, sabe, já é com uma profundidade muito maior. Mas o que deu muito certo que nós, por exemplo, os pais... Agora aquela coisa, né? Pedir o conselho pro filho. É justamente isso que eu tô fazendo. É aqui que o pai chora e o filho não vê, entendeu? O que você acha, cara? O que você acha? Que conselho você tinha que me dar? Olha, eu acho que uma das coisas mais importantes é o fato de você não ser tão super protetor. E isso não necessariamente só de finanças, mas assim, pra vida. Porque a gente sabe que tem muito pai que ele pega e quer ser super protetor com tudo. Tanto pra sair de casa, por exemplo. Por exemplo, eu vim nesse negócio aqui, eu vim sozinho hoje. Só que é difícil, sabe? Meus pais, eles não... Minha mãe até tudo bem, mas meu pai não curte que eu venha sozinho pros lugares. Tá certo. E faça esse tipo de coisa. O que eu não vejo necessariamente como um problema também. Só que eu acho que o fato de ser superprotetor, às vezes, prende muito. Porque o pai superprotetor, às vezes, vai ver o filho falando de bolsa, por exemplo. O filho tem aquela iniciativa e, às vezes, o pai não quer, sabe? Vai perder o dinheiro. Ele vai se estressar, ele vai perder a infância. Sendo que eu não acho que é assim. Mesmo que ele perca o dinheiro, sabe, é um dinheiro que provavelmente ele é criança, não é um dinheiro tão grande assim, e mesmo que for, vai servir de experiência pra ele. Se ele é criança, tudo que ele tá tomando de decisão agora não vai ser tão importante nos próximos 5 anos, por exemplo. 5, 10, 20 anos. Então, eu acho que o que seu filho quer fazer nesse sentido de finanças e tudo, apoia. Se ele quebrar a cara, pô, vai ser legal, sabe? Ele vai ter uma experiência pra ele. Óbvio que vai ser chateado na hora, vai ser ruim. Só que ele vai ter uma experiência que nos próximos anos ele pode usar aquilo pra não cometer esses mesmos erros. Então, a parte de ser super protetor, eu acho extremamente importante que você deixe um pouco isso de lado, né, quando você é pai. Outra coisa que eu acho importante é inserindo tudo de uma forma leve, não, colocar jogando já no moleque, você tem que investir, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que, porque se você vai fazendo isso, ele vai criando um bloqueio, porque ele não quer fazer aquilo, ele vai ver como uma coisa chata. Tem uma amiga minha que chama Luísa Dalmaso, que ela é pedagoga e tal, e jornalista, etc. E ela tem um filho que ela ensina muito bem, ela ensina os pais a ajudarem os filhos, né, nesse sentido. E, cara, ela é muito boa, assim, ela consegue introduzir tudo de uma forma muito leve, eu acho que isso que é importante. Quando você começa a falar, sabe, coisa técnica, coisa muito forte, assim, como eu tava falando, vai criando essa barreira, ele não vai querer fazer aquilo. Quando você força ele a fazer uma coisa, é justamente onde ele não vai querer fazer e provavelmente vai ficar sem fazer durante a vida inteira. A forma mais simples de fazendo isso é falando abertamente de dinheiro, sabe? Porque a gente sabe que é um grande tabu, às vezes os pais não querem falar disso com o filho. Só que é importante, por exemplo, jogar Monopoly. Essas coisas mais simples, sabe? Que você pode dizer, ou então, papai ganha tanto, e aí, assim, essa coisa aqui que você quer comprar é tanto, sabe? É uma parte importante do quanto a gente ganha pra manter. Então, assim, sabe, eu acho que é esse tipo de coisa mais simples. Eu peguei 2 insights maravilhosos seus. Diga, 2 insights favor. maravilhosos. 2 pra você terminar. Bom, esses 2... Então eu vou jogar a bola aqui pra você cortar. Primeiro,
esse último que você falou há uma grande diferença entre educação e escolarização. Por que a gente rejeita a escolarização? Porque quando a gente é forçado a aprender alguma coisa que a gente não vê sentido, a gente tem esse sentimento de rejeita, né? Sim. Por isso que tem aquela coisa famosa, por que eu aprendi a porra da tabela periódica, né? Sim, exatamente. Porque é aquele ensino forçado, que você não vê sentido. Agora, aprender algo que nos encanta, cara, até vicia, é Exato, incrível, é legal. adora. Você Então, gosta. é o que você falou, associar diversão no processo. É o que você falou, joga Monopólio. Então você tá colocando um ensinamento que é acompanhado de diversão. Exato. E principalmente uma criança, um adolescente, isso vai deixar mais prazeroso o processo, porque ainda nessa fase você não tem completas noções da importância de um tema como esse. Então quanto mais for inserindo a diversão, melhor. E o primeiro que você falou é aquela coisa, deixa o seu filho testar. Deixa o seu filho, às vezes, por exemplo, às vezes ele vai perder os R$70 que ele trabalhou, às vezes, durante 3 meses vendendo bala, mas esses R$70 pode evitar dele fazer a maior cagada da vida dele com 35, quando tiver casado com 2 filhos, de ser um completo Às inconsequente. vezes ele perde R$70 pra no final não acabar perdendo 100 mil, tá ligado? É isso, eu acho que essas grandes experiências, porque é a fase de ousar, né? É aquela coisa, eu como pai, eu sempre converso isso muito com a Fabi, eu não posso facilitar a vida do meu filho demais. Por quê? Porque a vida não vai facilitar. Exatamente. A vida não vai. Meu filho vai estar, obviamente, enquanto eu respondo pelos atos dele, ele vai seguir as minhas regras. Minha casa é assim. Exato. Meu dinheiro, minhas regras. Mas se eu não preparar o meu filho pra saída dele, porque é algo natural, Exato. eu tô jogando contra ele. Então, eu tenho que fazer da fase que meu filho está comigo um jogo mais parecido Com a vida real. com a vida real. Com a Exatamente. vida real. E eu acho que é um negócio agora que você tava falando de escolarização, dá até pra juntar, porque, cara, quando a gente sai da escola, a gente não sai lembrando de nada que a gente aprendeu. Se a gente lembra coisas simples, Você tá em que série? eu tô no 8º. Incrível. Sempre que eu falo que eu tô no 8º, o povo dá risada. Fala assim, Incrível. caramba, o que eu tava fazendo no 8º, Eu né? tava justamente pensando isso. O que eu estava Tá fazendo? vendo? Mas eu tinha certeza, todo mundo que eu falo. Você lembra, Kaique, que você estava fazendo na 8ª série? Sei. Domênica, você lembra o que você estava fazendo na 8ª série? O que você pensava na 8ª série? Foi na 8ª série que eu comecei, foi 14... Foi por aí. Eu acho que eu tava na 8ª série, que a vontade louca de sair vendendo tudo. Mas... Eu vendia boné. Volta, Fê. Vendi o quê? Boné. Boné, ó. E aí? Volta. Então, a parte da escola, porque eu acredito que seja um erro da escola caso o aluno não queira aprender. E esse negócio de que o aluno não quer aprender porque ele é vagabundo, porque ele não quer estudar. Eu discordo totalmente. Se ele não quer estudar, é porque você como escola errou, ou você como professor errou ao passar o conteúdo. Você tem que fazer as coisas de uma forma leve e de um jeito que faça sentido do cara aprender. Então, uma coisa que eu sempre falo também, que eu vejo até algumas pessoas, alguns até diretores, professores falando, é que ele é contra, por exemplo, o sistema, né? O jeito que o ensino acaba ensinando. Só que eu não vejo muita dificuldade em resolver esse tipo de problema. Dá pra você ensinar de uma forma que o aluno queira aprender, seguindo todas as normas do MEC, e ensinando também conteúdos que vão ser úteis pra vida dele. Pô, pega a matemática, ao invés de você ensinar a fórmula de Bhaskara, que não que seja um problema, né? Você tem que aprender esse tipo de coisa, porque você tem que aprender, né? Teoricamente, não necessariamente pra vida, mas pra fazer uma prova do Enem, por exemplo. Só que... Não dá nem pra defender, às vezes, né? Porque não dá, Bhaskara, velho, né? não dá. Mas assim, fórmula de juros compostos, sabe? Uma coisa que você vai usar na sua vida. Em história, por exemplo, você aprender a história da economia, aquilo que você olhou pra trás assim, e você vê, poxa, não precisa errar, sabe? A gente sabe o que aconteceu. Enquanto a gente vai aprendendo tanta coisa inútil, sabe? Que assim, no máximo a gente vai usar pra fazer uma prova, depois a gente simplesmente não vai usar na nossa vida. O vídeo que você viralizou tinha um tom desse, não tinha? Você lembra exatamente como foi o vídeo, assim? Eu tinha falado assim, ó, quantos alunos de uma escola vão ser médicos, por exemplo, biólogos, velho? 1 de 1000, por exemplo. Só que desses 1000, quantos vão ter que manusear, usar dinheiro na vida deles? Todos os 1000. A escola foca em ensinar aquilo que vai aprender, que vai ser um médico, por exemplo, e deixa de lado ensinar essas outras coisas, como, por exemplo, aprender a lidar com dinheiro. A gente tem que ensinar esse outro tipo de coisa? Óbvio que tem, é extremamente importante. Não é porque os outros não vão ser que não precisa ter aquele conhecimento. Claro que tem que ter, senão a gente não teria médico, não teria biólogo, não teria esse tipo de coisa. Só que de todas as pessoas vão ter que aprender a lidar com dinheiro. Se a gente não ensina dinheiro, a gente continua com um país extremamente pobre que não vai pra frente, as pessoas não vivem uma vida boa, não tem liberdade, não tem felicidade. E é assim que funciona.
A escola ela tem que aprender a colocar num tom leve as coisas, de uma forma que os alunos queiram aprender, e de uma forma e um conteúdo que o conteúdo que ele quer aprender e o conteúdo que ele vai realmente usar na vida dele. Essa coisa assim foi o maior questionamento de todo mundo, né? É legal muito da sua ótica que às vezes a gente só vai perceber isso um pouco, não na oitava, talvez no segundo colegial, no terceiro. Você pensa assim, cara, por que eu estou aprendendo isso, né? Mas quando você tem essa clareza do por que isso aqui não está sendo ensinado a mim? Por que isso aqui não está sendo ensinado? E você teve... de onde veio esse estopim seu? Você lembra um certo momento que você começou a se interessar por finanças, por investimento? Foi influência de alguém? Foi alguma coisa? Como é que foi? Tá. Não chegou a ser influência de ninguém. Porque os meus pais... Foi uma curiosidade mesmo. Foi uma a tua curiosidade velho. te levou a essa química. A minha curiosidade me levou a pesquisar e a minha pesquisa me levou a me interessar. Porque eu olhei e falei, cara, que bagulho da hora. Pô, pra uma criança ver um negócio onde você coloca o seu dinheiro, depois você tira o dinheiro tem mais. Sabe, é um bagulho muito louco, assim. Então, eu não cheguei a ter essa grande influência, né? Meus pais não investiam, ninguém na minha família investia. Na verdade, que minha mãe, minha avó e meu irmão começaram a investir por minha causa depois. Uau. Só que não chegou a ser uma grande influência. Eles falavam o básico, só que eles também não gostavam muito de falar de dinheiro. Acho que é uma questão muito cultural, né? Não é Pô, a gente não pode culpar todo mundo, porque, pô, é uma questão muito cultural mesmo. E hoje? E hoje o quê? Como é que eles são em relação a isso? Hoje eles estão mais de boa. De boa. O meu pai, né, ele é mais clássico, pode-se dizer. Meu pai ainda não gosta de investir e tal. Mas a minha mãe, ela começou a investir. Meu irmão começou a investir também. E a minha avó também. Pô, a minha avó começou a investir, eu achei muito da hora, velho. Eu administro a carteira da minha avó e, ó, tá indo bem, viu? Sensacional, cara. Sensacional. E essa influência, isso contagia, né, cara? O nosso ambiente contagia, o ambiente contagia. Eu vi que você tá com a camisa do Warren Buffett, né? Tô com a camisa do Warren Buffett aqui. E é muito louco, assim, né? Porque às vezes você pega um jovem de 13 anos de idade, às vezes é algum grande esportista, que é incrível, ok, é um animal isso, né? Pega algum jogador de futebol, alguma coisa, uns grandes, um cantor, um músico, ou, sei lá, alguma celebridade aí e tal... E o Fê chega aqui pra gravar o podcast com a camiseta do mago, né? Do mago. E, mano, eu tava falando Warren antes do podcast, e aí eu vou continuar aqui, que você falou pra gente deixar pro podcast, que, ó, no auge da pandemia, em casa, sem fazer exercício e metendo louco na comida, mano, eu tava com 1,52 de altura, e eu peguei, tipo, 49 quilos, velho. E eu tava bem gordinho. Se você for ver alguns vídeos antigos meus, assim, eu tava com mó rostão, assim, mó bochechão. E eu tava gordo mesmo, velho. Gordo real. E agora eu tô com 1,59 e eu tô pesando 43. Então, tipo, deu pra ver que eu emagreci bastante, eu cresci também e tal. E você me ajudou bastante nisso, porque eu consumia seu conteúdo, né? Tipo assim, eu consumia o conteúdo da rapaziada dessa área. E eu vi, assim, por alguns motivos eu quis, por exemplo, emagrecer, né? Primeiro é que quando eu tô mais magro, quando eu faço exercício, quando eu me dedico a qualquer coisa que seja, eu sei que eu tenho a disciplina pra fazer aquilo, eu tenho um autorrespeito por mim muito grande, sabe? Eu me olho no espelho e falo, puta, mano, esse cara aqui é incrível, velho. Tá ligado? Porque, tipo assim, é um respeito que eu tenho por mim muito grande quando eu me dedico a fazer alguma coisa, e eu realmente faço ela, eu quero fazer, eu faço. E óbvio que eu não gostava de me olhar no espelho e me ver gordinho. Ninguém gosta disso. Sim. Então, quando eu comecei a emagrecer, cara, eu comecei a ter um orgulho muito grande de mim. E eu vi o quanto isso me ajudava também, sabe? Às vezes a produzir mais. Porque, além de eu me respeitar nisso, ajudava a minha autoestima a aumentar em outras áreas também. E aí, como eu consumi o conteúdo da rapaziada de finanças, vendas e tudo mais... E eu via você falando de treino, e eu via você correndo e tal, assim, eu falei, mano, eu vou começar também. E aí eu fiz dieta, eu fiz treino legal, e tudo. Fê, que animal. E, velho, foi demais, cara, foi demais, e eu emagreci bastante. Você tá bonitão, cara. Tamo tá junto. bonitão, tá sequinho. Tamo Não junto. tá, turma? Deu espichada também, tá naquela fase do estirão, né? Agora cada mês cresce. Você falou de leitura e tudo mais, qual foi o primeiro livro que você leu, assim? Que te marcou, assim? Puta, esse foi o primeiro livro que me marcou. Pai Rico, Pai Pobre. Foi Pai Rico, Pai Pobre? É o padrão, né, velho? Eu ia chutar Pai Rico, Pai Pobre, o padrão, cara. Eu acho que, esse foi o primeiro que eu li. Aí o segundo que eu li foi O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Foi o meu primeiro. E, cara, depois disso eu não lembro, eu só fui lendo, assim. Como é clássico, é impressionante como é clássico as pessoas, ou por assim, tem que tirar o chapéu pro T. Harv Eker e pro Robert Kiyosaki, porque são livros que
colocam um cara num trilho, cara. Uhum. Primeiro, o Pai Rico, Pai Pobre, né? A história a própria história do Robert, que ele conta que ele E de foi... uma forma simples, né? que ele foi criado por 2 pais, o pai dele, que era o pai pobre, e o pai do melhor amigo dele, que era um dos caras mais ricos do Havaí, e ele teve as influências de 2 pais, e aí, enfim, a história segue. E o Segredo de uma Mente Milionária, onde o Tio Havek é muito provocador e de uma Sim. maneira simples de entender, que aquele livro que, enfim, abre a tua É cabeça. aquilo que dá um gatilho, assim, pra você, Sim, né, cara? É sim, bom demais. Sim. E é muito legal essa influência. E o que me chama a atenção, é importante também falar aqui, até pra turma e tal, que eu acho que é uma preocupação geral, não só de nós pais, assim, mas dessa exposição. Por exemplo, eu lembro dos meus 13 anos de idade, não existia Instagram, não existia redes sociais, eu com 13 anos. Eu acho que o Orkut foi aparecer, eu já tinha uns 18, se não tô... Depois dá uma pesquisada quanto que o Orkut foi. Mas assim, de longe não tá nem perto, né? A gente não tinha acesso no celular, era uma coisa muito mais, não tinha, enfim, a viralização que tem hoje, a conexão que tinha hoje. Curiosidade, aí vê que ano que o Orkut foi, turma. Eu nem peguei Orkut, né? Eu não cheguei a usar nem nada. ICQ, eu ouvi na época de... Lembra? Quem lembra do ICQ aqui? Também não faço ideia do que Então, seja. Foi 2004? 2004 eu já tava indo pra faculdade, porra. Eu tava Eu com entrei na menos 4 anos. Eu entrei na faculdade. Menos 4. Eu entrei na faculdade em 2004. Como é que é hoje? E é uma coisa que, principalmente, quantas pessoas te acompanham hoje? No Instagram tá com 704 mil e no YouTube tá com 65. 700 mil pessoas te acompanham. A grande maioria dessas pessoas no Instagram mostra a faixa etária. Qual que é a faixa etária, assim, galera que te acompanha? Cara, a faixa etária é um pouco mentirosa. Então, eu de tempos em tempos, eu faço pesquisa. Porque o povo, ele acaba mentindo a idade. Porque às vezes o povo que é menor de idade também vai, rola ali, assim, escolhe qualquer ano. Mas, assim, de acordo com as pesquisas que eu faço ali no Instagram, assim, 70% é abaixo de 21 anos, velho. 70% abaixo de 21 anos. Muito jovem. Mas, cara, a gente tá falando que 30% também é acima, né? Sim. Você tá falando de 30% das pessoas acima de 21 anos que acompanham um jovem de 13 anos de idade. Como é que você lida? Por exemplo, porque principalmente nessa fase que você tá, aos 13 anos, é a nossa fase onde a gente é muito mais sensível pra críticas, que a gente não tem aquela personalidade formada, que você é cascudo. Por exemplo, cara, eu aguento porrada pra caramba, cara. Eu aguento, sou cascudo demais, já tomei muita porrada, mas na formação da nossa personalidade, ainda nessa fase, que a gente fala, né, que às vezes o adolescente faz aquela coisa por causa que... turbilhão hormonal, primeiro no corpo, aquela turbilhão de hormônio na fase do adolescente, cara. Então já tem um adversário contra aí natural, Total. dentro de você, um turbilhão de hormônio. Mas como é que é você lidar com uma exposição dessa aos 13 anos de idade, cara? Tá. Óbvio que não é fácil. Mas assim, é uma coisa que eu até Eu me não preocupo citei. real, sério, me preocupo real, cara. Porque É- você é um... A turma tá ouvindo aqui, dá pra ver o jeito que você fala, o teu timbre, o teu repertório de palavras, a tua convicção, o jeito que, sabe, incisivo nas palavras, o de transparecer confiança. Então dá pra ver que é um cara... Tô seguro. Então dá pra ver isso, dá pra ver que você é diferenciado, né? Mas O que acontece... como que você se protege pra não deixar com que o teu objetivo, o teu sonho, o teu propósito, cara, Sim. que é ensinar as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, a levar a educação financeira para as pessoas, possa às vezes num ataque, às vezes numa coisa, trazer o seu pro lado pessoal pra te colocar em campos complicados Total. assim da vida, cara. O que aconteceu comigo, que eu acabei nem citando agora no podcast, é que eu criei meu primeiro canal no YouTube com 6 anos de idade. Porque, enfim, eu assistia vídeo de gente que produzia conteúdo no YouTube e falei, pô, eu também quero e tal. Era coisa bem aleatória que eu gravava e tal, mas eu gravava. E eu acho que é uma coisa da internet gostar de criticar crianças simplesmente por criticar. Porque meu conteúdo não era uma coisa que, por exemplo, eu falo hoje que é uma coisa que teoricamente não é pra criança, era qualquer coisa. E eu já sofria muito comentário negativo por qualquer motivo que eu não faço ideia. Só que eu acho que um dos motivos pra hoje em dia eu não me afetar tanto com comentário assim, é o fato de que eu já tive tipo uns 5 canais no YouTube. Dos meus 6 aos 11 anos, eu já tive uns 5 canais no YouTube, nenhum deu certo, só que eu recebia sempre muito comentário negativo. E eu via muita gente assim no YouTube que tipo era até uma tag de quem era grande, era respondendo haters. E eu via que o povo aloprava os haters. E eu passei a entender que tipo assim, esses caras, eles só querem encher o saco.
E eu passei a entender que, tipo, acho que às vezes por essa rapaziada que aluprava mesmo, mostrava, tipo, não se importe com esse tipo de coisa, eu simplesmente passei a não me importar. Uhum. Então, principalmente hoje em dia, assim, eu recebo um comentário, cara, eu fico, pô, o que acontece normalmente quando o cara te critica, ele tá reagindo ao dia dele, à vida dele no seu comentário. Pegou, matou. Então, por exemplo, e ainda quando o cara comenta umas paradas, às vezes, que você não é, tá ligado? Uhum. Então, assim, se eu chegar pra você e falar que você é gordo, você vai dar risada, tá ligado? Uhum. Porque você sabe que você não é. Uhum. E é a mesma coisa que acontece. Às vezes o cara comenta, tipo, esse moleque não sabe do que tá falando. Eu dou risada porque eu sei do que eu tô falando. Então, tô nem aí. Uhum. O que às vezes eu pego, assim... Mas você concorda que você é um outlier, assim? Você é um cara fora da curva? Cara, concordo. Concorda? Concordo, não discordo não. Mas a minha parada com produzir conteúdo é justamente fazer com que eu não seja fora da curva daqui a alguns anos. Que eu seja, tipo, um moleque qualquer. Porque eu quero que a maioria seja assim, né? Eu quero que o povo simplesmente entenda, né? Sim, você quer como dizer, as coisas você quer dizer pra acontecem. turma que o que eu faço não é só porque eu sou fora da média. Uhum. Todo mundo tem condição de fazer. Todo mundo tem condição de Isso, fazer, justo. entendeu? Só que eu acho que é uma coisa que até pega, assim, porque é cultural que uma criança não pode fazer as coisas. Até por isso que eu nem ligo muito pra tantos comentários negativos, porque às vezes a pessoa comenta relacionando a coisa da minha idade, eu falo, pô, o cara ele foi, tipo, entre aspas, doutrinado a vida inteira dele a pensar que uma criança não pode fazer as coisas, ou que criança não entende nada, que, tipo, tudo bem, sabe? A culpa Tipo, dele você de tinha que pensar estar isso. brincando e não falando de É, dinheiro. a culpa é dele de Sim. pensar isso. Inclusive, uma coisa que acontece muito, que de vez em quando eu até falo, as pessoas podem considerar um problema ou não, tá? Mas é como as coisas funcionam hoje em dia, é que hoje em dia, as crianças de hoje em dia não são as mesmas crianças de que 1990, ou mesmo 2000, por exemplo. As crianças de 13 anos, por exemplo, que nem eu. De que ano você Então, eu sou de 2008. 2008 você tava com quantos anos? 2008, eu tenho 35, sou ruim de biologia. Eu sou de 86, tava 32. Não, 22. 22. 22. Então, as crianças de hoje em dia são muito diferentes das crianças de antigamente. Então, como eu tava dizendo, os adultos podem considerar errado ou não, mas essa rapaziada jovem hoje em dia, de 13 anos, não quer brincar, velho. Eu chego na minha escola, eu não vejo ninguém assim, acima de 10 anos, fazendo as coisas que faziam antigamente, brincar de boneca, brincar de não sei o que, brincar de esconde-esconde. Você pode considerar um problema? Pode. Às vezes os caras que é mais conservador e tal, ele diz que criança tem que brincar assim. Só que me desculpa, não é assim que funciona hoje em dia. E o povo, ele não consegue se adaptar à mudança. Mas o mundo mudou. Entendeu? Então, igual eu tava falando, o cara até comentou esses dias num vídeo meu, nossa, tipo, o cara não me conhecia, né? Nossa, eu dormi por muito tempo então, né? Porque eu vejo criança falando de dinheiro assim e tal. Que geração é essa? E eu vi que era num tom bem de crítica, assim, né, e tal. E eu até falei, pô, você deve ter dormido mesmo, velho. Porque agora a gente tá numa geração das pessoas que querem o dinheiro por conta própria e fazem, tá ligado? É porque o que você falou é uma charada, assim, né? Você não associa essa grande fase, eu acho que a grande semântica é a da diversão. Para você, por exemplo, ler um livro de educação financeira é algo gostoso, te intriga. Você tá com uma camiseta super descolada do Warren Buffett, sabe? É o seu ídolo. Como se tivesse com a camiseta do Neymar, eu gosto de me interessar da vida do cara, estudar. Então é aquela coisa que você não tem aquela obrigação envolvida, você não tem aquela responsabilidade. Você poderia estar jogando bola, mas você vê prazer nisso. Você vê Vejo prazer em entender como é que funciona Exato, o mecanismo econômico. E... Você vê prazer nisso. Exato. Dá pra ver que vê Dá. prazer nisso. Por exemplo, a gente gravar e falar de finanças, você fala assim, cara, eu vou falar, que legal. Então, é assim mesmo. dá pra ver assim mesmo. essa diversão em você. E, velho, uma coisa que eu acho muito engraçada é que o povo simplesmente... eu acho até uma coisa engraçada. Esse mesmo povo que critica a geração atual é aquele mesmo povo que quando alguém da geração atual pega pra fazer alguma coisa fora da curva, uma coisa contra-intuitiva, a pessoa vai lá e nega, simplesmente nega. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Mas, enfim. E, por exemplo, o cara, ele sempre vai apoiar, por exemplo, um menino que quer jogar futebol. Se o menino é bom em futebol, ele já pega e já coloca o menino na escolinha que fala, não, esse daí vai ser o próximo Neymar, não sei o quê. A menina nasceu bonitinha, assim, já fala, não, vai ser modelo, já coloca numa agência de modelo. Só que o moleque começa a falar de investimentos e empreendedorismo e fala, não é pra idade dele essa coisa aí, começa a barrar. Não tem sentido nenhum. Só que eu acho que é uma coisa que acontece porque é contra-intuitiva e o povo não gosta de mudança. E uma coisa que eu acho que acontece muito também é o povo se sentir ameaçado. Não só por mim, mas eu digo por qualquer criança que começa a produzir esse tipo de conteúdo ou começa a mesmo se interessar por isso. O cara fala, pô, daqui a alguns anos eu tô ferrado, velho. Porque esse cara vai crescer.
Esse cara vai crescer e um dia ele vai ser, tipo, igual eu, só que com mais dinheiro, com mais sabedoria e tudo. E é uma coisa que acontece. Eu acho que o povo critica, ou às vezes porque tá descontando o que ele sente em cima de você, ou então porque ele acaba tendo inveja do que você tá realizando, ou porque ele tem medo de você. É algo que acontece muito. Porque as pessoas que são bem-sucedidas, as pessoas que sabem como o jogo funciona, elas não criticam e elas não julgam. No máximo, elas ensinam, né? Mas elas não criticam e elas não julgam. As pessoas que são medíocres e que são fúteis, essas sim criticam, essas sim querem te jogar pra baixo. Porque ela só consegue se sentir superior quando alguém tá abaixo dela. E é por isso que ela vê um moleque que tá produzindo conteúdo de finanças e tá se destacando, ela fala, não, vou ter que jogar ele pra baixo pra eu me sentir pelo menos igual ou um pouco superior. E eu acho que é assim que funciona, velho, quando o cara critica. Na verdade, uma pessoa pequena, pra ela parecer grande, ela tem que diminuir o cara que tá do lado. E uma pessoa grande, ela sabe, pra continuar grande, ela tem que pegar os pequenos e levantá-los, né? E é muito. E você falou uma grande verdade, que há uma diferença brutal entre. Por exemplo, tem muita gente que fala, Caio, você é a favor de crítica construtiva? Primeiro, vamos largar um pouco o conceito e sair um pouco, às vezes, dos ditados populares. Nenhum ser humano, ressalvo os sociopatas, ele sai bem de qualquer tipo de crítica. Tem as pessoas que se adaptam melhor, tem aquela casca de crocodilo, tem as pessoas que são mais sensíveis, mas ninguém, por exemplo, você chega com um nível de 100% de entusiasmo, você recebe uma crítica construtiva, quem tem casca vai pra 99, quem tem uma casca boa vai pra 97, ou seja, fica alto ainda. Quem não tem, desce. Porque tem muitas pessoas que escondem atrás da crítica construtiva, ela se traveste de condenação. As pessoas condenam, às vezes, outra pessoa e falam assim, aceita, é uma crítica construtiva. Não é crítica a nada, cara, é uma condenação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a condenação alheia, onde você aponta o dedo condenando alguém e falar assim, cresce com isso, uma crítica construtiva. Eu acho que um princípio é corrigir sem ofender e orientar sem humilhar. Isso. Se você aprende a corrigir sem ofender e orientar sem humilhar, vira um ensinamento. Exatamente. Vira uma educação. Por exemplo, líder é aquela pessoa que quando te puxa na sala, mesmo se você sabe, se você vai tomar um corretivo, você sai, por exemplo, vou sair melhor. Não, e além disso, o líder é aquele cara que ele vai pegar, se ele vai falar alguma coisa pra ensinar você, por exemplo, ele não vai falar na frente de todo mundo, sabe? É aquela parada, os elogios têm que ser feitos na frente de todo mundo, tem que ser em público. As críticas, né, os ensinamentos, eles devem ser feitos no pessoal. E a gente sabe que quando esse povo critica é justamente isso que a gente tava falando, né? Totalmente. Corrija sempre no privado e elogie sempre no público, né? Às vezes tem muito isso da época de escola, né? E isso, por exemplo, na minha época de escola, não sei como é que tá ultimamente, era o oposto disso. Por exemplo, o que eu já cansei de tomar esporro. E assim, ele estava com a razão, eu estava fazendo errado. Mas, a partir do momento que você fere um princípio de liderança, o bicho pega. Exato. Quem nunca falou assim, cara, chega e toma aquele esporro, cara, na frente da turma inteira, que isso é motivo de piada durante meses. Quem nunca, às vezes, no meio do trabalho, cara, toma um esporro do chefe ao ponto de ser até um abuso emocional, cara, o jeito que faz a pessoa, assim, acabar com a autoestima daquela pessoa. Por quê? Existem duas maneiras, isso é importante falar pra turma aqui, existem duas maneiras de liderar. Liderança só existe de duas maneiras. Por medo ou por admiração. Por exemplo, um ditador, ele lidera pelo medo. Lidera pelo medo. Você tem medo do que o cara pode fazer com você, você segue o comando dele. Sim. Ou por admiração. Você admira tanto aquela pessoa que você quer seguir os passos dela. Você quer seguir os caminhos dela. Porque a palavra admirar significa mirar a distância. Né? A liderança é magnética, cara. Por exemplo, Warren Buffett. Cara, olha esse cara magnético. Você colocou o cara no peito. Então você admira ele. Só que a liderança por admiração é que nem um fazendeiro, você precisa ter que cultivar, e são pequenos gestos, é uma etapa, é uma construção, é um processo. Por medo é imposição. Exato. Ou você segue, ou você vai pra fora da sala. Ou você faz isso, ou você tá na rua. Ou você faz, eu vou fazer isso aqui. É até uma parada que a gente tava comentando antes, até pra puxar aqui com o negócio de pai, velho. Um pai que ele começa a ensinar lidera por medo, velho, qual o sentido? Sabe, é aquela bronca, às vezes, que você toma, é aquele negócio que você recebe, assim, aquele comentário, que você sabe, pô, você sai do quarto, seu pai puto, bate a porta e fica muito irritado. Por quê? Porque ele acaba te liderando por medo, ele fala, você vai fazer tal coisa porque eu tô mandando, e é isso. O filho pergunta por quê, ele fala porque eu tô mandando. Cara, isso não é certo, você tem que liderar justamente por admiração. E uma coisa que acontece muito comigo, é uma coisa que às vezes me motiva, por exemplo,
tanto a trabalhar, ou às vezes quando eu tô cansado, eu preciso fazer exercício, eu vou e eu faço esse tipo de coisa. Cara, justamente uma coisa que eu penso muito é, velho, por exemplo, tal pessoa, sei lá, o Breno, por exemplo, o que o primo vai pensar, sabe? Se, tipo, eu não conseguir atingir os resultados que eles sabem que eu posso atingir. É uma coisa que eu penso muito, sabe? Porque é pura admiração. Justamente, eu falo, pô, eu quero estar junto com aquele cara, sabe? Eu quero que ele me respeite assim como eu respeito ele. E por isso eu vou fazer. É uma coisa que acontece muito comigo. Às vezes eu tô deitado aqui assim, eu fico, puta... Nossa, tô com uma preguiça de treinar, né, velho? Só que aí eu vou chegar... Só que aí eu penso, puta... Mas aí... Eu vou chegar no podcast do Caio Gordão. Não vou falar. Não, nem a pau, velho. Aí eu vou e treino, entendeu? É desse jeito. É muito importante, cara. A admiração é uma coisa fundamental. Hoje, principalmente o seu modelo de estudo, é livros, é vídeos no YouTube? Hoje, como que você estuda, assim? Onde você mais se alimenta, assim? Hoje em dia é mais por conversa, na real. Porque hoje em dia, graças a Deus, eu consegui atingir um ponto onde eu consigo conversar com muita gente. Então, você se tornou amigo dos seus ídolos. Exatamente. Que então, legal. tipo, eu acabo conseguindo aprender muito quando eu tô, tipo, trocando ideia, assim, com o cara. Só que fora disso, quando eu tô em casa, por exemplo, eu vou aprender, normalmente, Quando eu tô fazendo uma live com o Benchmall, assim, a gente troca ideia, né? A gente troca ideia, assim. Cara, Perguntei, normalmente... Guilherme, qual que é o futuro do Brasil? Tô pensando aqui, deixa eu ficar minha carteira, o que você... Mano, normalmente é assistindo palestra no YouTube, por exemplo. Legal. Então eu gosto muito de assistir palestra no YouTube e tal. E lendo também. Eu diria que, assim, quando eu tô em casa, assim, fora esses papos, assim, que eu tenho que são muito grandiosos pra mim, eu diria que 65% pelo YouTube e o resto aí por livro, assim, que eu gosto de ler também. Porque o conteúdo no YouTube, é óbvio que é um conteúdo que é, tipo, é mais... Óbvio, eu gosto muito de ler. Só que é um conteúdo que você consegue, acho que, sentir mais. Porque... eu sou um cara que eu não tenho facilidade pra criar imagem. Então, às vezes eu tô lendo algum livro, é até um dos motivos pra eu não gostar de ler livro de história, por exemplo, de histórias fictícias, esse tipo de coisa. Porque eu dificilmente consigo criar uma imagem na minha cabeça. Quando a imagem já tá ali pra mim, eu consigo me conectar mais, eu consigo aprender mais. Então, é um dos grandes motivos pra eu gostar de muita coisa no YouTube, assim, coisa visual, Sabe que eu sou assim? Por exemplo, eu não consigo ler livro de ficção. Não consigo, eu prefiro um filme. Exato. Por exemplo, eu prefiro ver um filme. Um filme eu adoro, eu sou um cara, eu gosto visual. Por exemplo, eu nunca leria na minha vida Harry Potter, por exemplo. Nunca. E o filme eu acho incrível, cara. Puta, emocionante, o filme Harry Potter, muito bem produzido, eu sou fã. Mas ler um Harry Potter, por quê? Porque eu sou um cara extremamente visual. Pra essa parte mais lúdica. Pra parte lúdica, eu sou um cara muito também. Eu tenho essa inspiração. E é legal a gente saber qual que é o nosso melhor modelo de aprendizagem, Exato. né? Aquilo que melhor nos alimenta, né? Concordo. E, mano... eu não acho nem que seja um problema tão grande, porque, tipo, o povo fala de leitura. É óbvio que você tem que ler, porque, tipo assim, isso força seu raciocínio, faz você aprender mais, etc. Só que eu não acho que seja um problema, às vezes, você não gostar de ler. Eu comecei lendo, não gostando. Eu passei a ter gosto depois que eu comecei a ler, mas eu lia na força do ódio, eu não queria ler, velho. Porque não era uma coisa que eu gostava, sabe? Só que eu via todo mundo falando, leia, os caras muito grandes falando que tinha que ler. Falei, pô, então eu vou ler, velho. Eu sei que é importante, eu vou ler. E eu não gostava de ler. Os primeiros 3, 4 livros que eu li, eu odiei ler. Não que eu não gostei do livro, mas eu odiei o ato de eu ler, né? Só que, pô, depois eu passei a gostar, sabe? Era uma coisa que eu ficava ali preso no livro, eu gostava mesmo. E até uma coisa que eu acho da hora de falar, sabe? Não necessariamente você tem que se prender sempre nesse negócio de leitura, porque... existem muitas outras formas de aprender, como a gente estava comentando, você tem que ver como que é a sua melhor forma. Sejam podcasts, sejam vídeos no YouTube, seja, às vezes, você ir em um evento presencial. E eu acho extremamente importante, velho. Concorda comigo? Concordo totalmente. O que você acha, você muito conectado também com a turma e tudo mais, com a galera mais jovem? O que você acha que é um grande desafio da turma ou que você vê, por exemplo, constantemente você recebe? Qual que é a dica que você teria que dar para alguém que, principalmente da sua idade, ou alguém que tenha filho? Não, a gente já entrou nesse campo da diversão, de você deixar o teu filho ter experiências, mas qual que você acha que é o maior desafio das pessoas aprenderem finanças? É essa barreira, tipo, ainda não é pra você, calma, não é nesse estágio? Você acha que hoje é a principal barreira? Cara, eu acho que o principal problema, que é até junta com isso, só que eu acho que o principal problema, assim, um problema maior, é o fato de ainda ser um tabu. Entendi. Tem muito mais influenciador falando? Tem. Tá deixando cada vez mais ser um tabu? Está, só que não é por isso que não é. Entendi. Então, as crianças não querem aprender.
Elas não querem ir atrás. Quando elas vão atrás, elas são rejeitadas. Falam, não, você não tem que aprender. Então, às vezes, eu nem culpo muito a criança por não ir atrás do conhecimento, sabe? Uhum. Eu não vejo necessariamente que seja um problema, um jovem ir atrás disso, porque o sistema moldou ela daquele jeito pra ela não querer aprender esse tipo de coisa. Aquele ditado, né? Na mesa não é lugar de falar de dinheiro, filho. Pô, se não falar com a minha família de dinheiro, eu vou falar com quem? Exatamente, velho. É desse jeito. Então, cara, eu concordo exatamente. Então, quando você deixa de aprender, na maioria das vezes, é porque o ambiente não proporcionou aquilo. E por que o ambiente não proporciona isso? Porque é um tabu. Perfeito. Então, quando a gente tá aqui conversando sobre dinheiro e a pessoa tá assistindo, ela começa a entender que é uma coisa mais comum, sabe? Quando ela tá numa mesa e falam disso, é uma coisa mais comum. Só que se a gente tá num lugar e a gente evita dinheiro ao máximo, quando a gente toca nisso, a gente é rejeitado, a gente recebe uma bufetada, assim. Bufetada pra, né, dar uma... O cara é piadista. Só que aí a gente acaba ficando, tipo, pô, eu não vou mais falar disso, então. Eu não vou ir atrás disso. E eu acho que é uma grande coisa que a gente tem que solucionar muito ainda, sabe? Tem que deixar de ser um tabu. E outra coisa também é que quando o povo vai aprender, isso é uma coisa que vem sendo quebrada também. Uhum. Só que quando o povo vai aprender, acaba se deparando muito com coisa técnica e tal, muita coisa chata. Uhum. E aí a pessoa não quer aprender mais. Até o que acontece na escola com esse tipo de conteúdo. Então, na escola a gente não quer aprender, porque o conteúdo a gente não vê como vai ser útil pra gente. Só que também não ensinam a gente do jeito que a gente quer aprender. Eu gosto muito da Link, a Link School of Business, lá do Álvaro e tal, porque eles fazem do jeito que a pessoa realmente quer aprender, sabe? São dinâmicas. O teu objetivo é estudar lá? Cara, o que eu penso em fazer é o seguinte, o que é uma coisa que é da hora, assim, que eu penso, é que quando você tá na escola, no ensino médio, se você, durante o ensino médio você consegue passar em uma universidade, você pode trocar o ensino médio pela universidade. Uhum. E aí eu penso em fazer isso. Se eu passar na Link durante o meu ensino médio, eu troco. E aí eu troco o ensino médio pela universidade. Que eu acho que seria uma ótima coisa pra mim. Só que, mano, eu acho muito legal esse negócio de querer fazer você realmente aprender. Porque, pô, na Link, por exemplo, como a gente tava falando, os caras fazem dinâmicas. Uhum. É uma coisa onde você realmente gosta, sabe? Uhum. Esses dias eu tava numa aula, por exemplo, que isso foi uma coisa bem legal que, por exemplo, a professora fez. Só que a gente sabe que é em 1% dos casos. E só um parênteses, você consegue ter esse papo com seus amigos na Não. escola? Não. Não? Não. Acho que é um grande problema por causa do tabu que cria, velho. Porque aí, pra mim, Você se sente é o efeito deslocado? dominó, Você velho. se sente deslocado Sinto, na aula, assim? Sinto. Só que eu acho que é o negócio do efeito dominó, sabe? As pessoas acabam tratando tudo como tabu, não querem falar sobre dinheiro, não querem falar sobre empreendedorismo. Por esse motivo, a criança, por exemplo, vai pesquisar, só que aí ela é negligenciada, ou às vezes ela nem quer, porque ela sabe que é assim, e aí automaticamente vai tomando proporções maiores, proporções de macro, né? Então aí, por esse motivo, as pessoas conseguem ser mais pobres, as pessoas, a maioria, por exemplo, 65% do Brasil é endividado. 65% do Brasil é endividado, cara, 2% investe, olha que loucura. Então, velho, é absurdo assim, eu vejo que tem muito trabalho ainda a ser feito, mas eu sou bem otimista, eu acho que um dia tudo resolve, o povo vai ser mais rico, o povo vai ter mais dinheiro, vai ser mais feliz, porque pra mim é uma coisa muito importante, até quando falam, por exemplo, você tá perdendo a sua infância, tal, assim, ou falam de trabalho, porque eu sei que eu recebo muito comentário falando assim, mas dinheiro não é tudo. Óbvio que dinheiro não é tudo, dinheiro é um meio. Eu sempre trato o dinheiro como um meio. Eu quero o dinheiro pra ele me ajudar a ser mais livre, por exemplo. Eu sei que a liberdade, ela consegue me trazer muito mais felicidade. Uhum. Então eu sei que com dinheiro eu sou, sim, mais feliz. Uhum. Porque eu consigo fazer viagens, eu consigo ter uma tranquilidade. E as pessoas tem um clichê, né? Tá falando assim, dinheiro não traz felicidade. Tudo bem, mas todo mundo esqueceu a outra metade da frase. Mas a falta dele dá uma tristeza danada. Exatamente, velho. Tudo bem. O dinheiro não traz a felicidade completa, né? O dinheiro não pode comprar a tua saúde, porém proporciona coisas que podem contribuir. Exato. Né? Você pode ter uma alimentação extremamente melhor e tudo mais, porque, enfim, mas esse conceito também eu acho que já passou, a galera já não compra mais essa ideia, que dinheiro não traz felicidade. Eu concordo que aí já é Aristóteles, né? A grande sabedoria da vida é você encontrar o meio termo entre dois extremos. Entre usar a frase dinheiro não traz felicidade para despromover a importância da moeda nos dias atuais é uma tremenda loucura. Exato, e baboseira, né? E falam desse negócio também, e tipo, mas não adianta nada você ter dinheiro, não ser feliz, ficar trabalhando aí o dia inteiro. Pra mim, totalmente. É isso, de um extremo pro outro, né? Exato. Eu Eu quero o dinheiro pra eu conseguir ser mais feliz. Uhum.
Se no meio tempo de eu ganhar dinheiro, eu tô sendo triste trabalhando, por exemplo, eu tô bravo trabalhando, cara, perdeu pra mim total o sentido. Eu quero dinheiro pra eu ser feliz. Se eu, perdi a minha felicidade enquanto eu busco o dinheiro, perdeu a graça, perdeu o principal motivo de eu estar trabalhando, tá ligado? Produzindo conteúdo. Grana tudo, sabe? a grana, trivialmente, ela nunca pode ser o único instrumento de exato. decisão. Por exemplo, entre o caminho A e o caminho B. O caminho A vai dar mais dinheiro, mas o B vai te satisfazer financeiramente, mas vai te dar muito mais prazer, cara. Exato. O B é muito mais vantajoso, mas não vai ter a maior unidade monetária. Mas tá tudo bem, cara. Aquilo te dá mais prazer, faz mais sentido com a tua vida, de como você lê a vida, do que entende. Porque sucesso é uma parada muito subjetiva, cara. Às vezes o que é sucesso pra uma pessoa não é sucesso pra outra e vice-versa. Tem gente que o live design, né, o desenho da vida para as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu sou um cara que eu amo trabalhar, eu gosto, cara. Sabe, eu me recarrego, eu energizo isso daqui pra mim. Eu amo o que eu faço. Então, pô, que animal, cara, que animal. Você já se imagina, por exemplo, com... E fora finanças, o que você gosta de fazer? Curioso, cara. Ó, gosta de jogar bola, por exemplo? O que você gosta de fazer? Mano, eu não jogo bola. Cara, eu sou muito ruim. Qual que é um hobby seu que você tem? Mano, um hobby que eu gosto é treinar, velho. Eu Sério? peguei muito gosto, porque às vezes é uma coisa que, tipo, quando eu tô Por exemplo, joga estressado... videogame, essas coisas, jogo, não? Não gosto também. Mas eu gosto de jogar basquete também. Jogar basquete eu acho legal. Mas eu gosto muito de treinar porque às vezes, tipo, quando eu tô estressado, eu tô puto com alguma coisa, eu vou e treino e me ajuda e eu fico feliz. E também porque, tipo, acaba tirando tudo ali, sabe? Porque quando eu tô treinando, a única coisa que eu quero é puxar mais carga, por exemplo, ou então correr mais 1 quilômetro, correr mais 2 quilômetros, porque é isso que, mano, eu tô 100% focado, eu esqueço de tudo. Atividade e é muito física é legal. uma terapia, é uma terapia. Eu gosto muito de fazer atividade física, então, ou jogar basquete, ou correr, ou treinar treino de força mesmo e tal. Quando tá calor bastante, eu gosto de nadar também, eu gosto bastante de nadar. E velho, eu gosto de estudar. Então, não necessariamente estudar finanças ou estudar isso aqui, mas conteúdos que eu simplesmente gosto. Eu gosto muito de física e astronomia, por exemplo. Então, quando eu não tô estudando, por exemplo, finanças ou empreendedorismo, eu vou muito atrás desse tipo de conteúdo, tipo história. Você gosta de número? Gosta, né? Não. Não gosta? Não gosto de número. Por incrível que pareça, o povo até acha, sabe? Tipo, pô, há um tempo atrás os caras pediram pra eu postar o meu boletim, eu postei. E eu não fui bem em matemática. Como é que é o seu boletim? Como é que é as suas notas, assim, na escola? Então, depende. História, por exemplo, eu vou muito bem. Eu era mal medíocre, cara. Medíocrezaço. Eu nunca passei direto na escola na minha vida. Nunca. Eu nunca passei antes do Natal. Eu sei que todo Natal eu rezava pra Deus, Deus me ajuda, aquele meio ponto que falta. E nunca. Eu sei, medíocre. É porque eu tinha outro ponto, sabe? Eu era medíocre. Olha como eu pensava, Fê. Eu pensava o seguinte, cara. Meu pai vinha me chamar, né? Minhas notas eram assim: 5, 5,5, 5, 6, 6,5, 5, 5, 5,5, 6, 5, 5,5. Aí meu pai falou assim, porra, Caio, só 5, só 6, filho. Né? Só 6. Meu pai me chamava de 6,5. Porque no final eu passava na raspa. Era sempre assim, no limite da última prova da recuperação de janeiro. Eu vou pegar meu E boletim aí, pra te Fê, mostrar. aí eu chegava pro meu pai e falava assim, pai, eu não tô entendendo porque você tá querendo que eu tire 10. Olha o que eu falava. Olha isso que eu falava, Fê. Por que você quer que eu tire 10? Não tô entendendo. Eu vou terminar mais rápido. Se eu tirar 10, eu pulo 2 séries. Eu vou sair mais rápido. Eu não tô entendendo. Com 6, eu já não consigo sobreviver e continuar. Eu nunca repeti de ano. Então eu entendia. Se eu repetia, eu estudava em colégio particular, ia dar prejuízo pro meu pai. Mas eu não entendi o porquê que eu tinha que tirar 10. Foi quando eu entendi uma parada que meu pai falou, que foi o seguinte: filho, o pai não quer que você tire 10. Eu quero que você se acostume a fazer o seu melhor. Ótimo. Porque o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz qualquer outra coisa. Eu entendi isso, mas eu já tava no 3º colegial. Já tava no 3º colegial. Mas, como é que é? Deixa eu ver essas notas. Vamos ver seu boletim? Pode ver. Deixa eu ver seu boletim. Olha quanto eu tirei em português, velho. No último bimestre. Ó, seu bimestre aqui. Aqui, ó. Educação financeira.
Segundo número, 10. Acho que é minha obrigação tirar 10 em educação financeira. Educação financeira. Legal ver no boletim da escola educação financeira, hein, cara? É legal. Louco demais ver isso. Nossa, é minha que obrigação tirar 10 em educação financeira. E me fala, o que aprende, assim, na escola de educação financeira? Deixa eu Tá. ver o nível. O que é? Olha, na verdade que assim, educação financeira na escola é uma parada mais simples, mas tudo bem, já tá falando de dinheiro, pelo menos. Sim. Já tá um passo bem andado já. Só que ainda assim é uma coisa meio... Assim, dava pra ser bem melhor. Mas o que é? Tipo, pra você ter uma noção, o primeiro ano de educação financeira que a gente teve, as primeiras aulas, juro por tudo, era mais uma aula de cerâmica. A gente criou Cerâmica? Você vai entender. A gente teve que criar um porquinho de cofre. Mentira. O que tem a ver com educação financeira? Cara, eu entendo. Calma aí, mas... Eu não entendo. Me desculpa, velho, eu não entendo. Cara, eu tive um porquinho, velho. Eu aprendi a economizar com um porquinho. Eu vou até falar pra vocês. Eu não tinha um cofre do Tasmania, velho. Eu tinha um cofre do Tasmania. Uhum. E eu colocava ali a moeda, só que meu pai foi muito inteligente. É aquele cofre que não dá pra abrir embaixo. Sabe aquele cofre que você joga a moeda? Já era, cara. Ficou ali. Ou você quebra aquela coisa. Aí que eu comecei... Olha que louco. Essa sacada... Né, nesse cofrinho do Tais, eu aprendi uma das maiores sacadas de dinheiro. Qual que é? Até eu ter o comportamento correto, eu sou meu pior inimigo. Uhum. Eu tenho que me proteger de mim mesmo. Porque se tivesse o buraquinho lá embaixo, em momentos ali, quer saber? Deixa eu abrir aqui. E aí eu ia parar de fazer entre as minhas aplicações, ia me desviar do caminho. Por isso que uma das regras, por exemplo, para você começar a investir, é ter uma conta separada da tua conta de utilização Exato. pessoal. Por quê? Você não tem maturidade ainda para ver ali disponível para saque dinheiro. Você vai mexer, você vai arrumar coisa para gastar, você vai inventar, você vai sair do seu planejamento. Então, quando você Exatamente. tem uma conta diferenciada com difícil acesso, geralmente uma conta de investimento que é aquela coisa, só dá pra colocar, não dá pra tirar, Uhum. até você desenvolver o hábito, mas legal, porquinho de E, bicho, cerâmica, ó, mas que cara, mais? Me conta, quando- agora eu quando- gostei, velho, que mais? Rapidinho, quando você tira dinheiro do banco, por exemplo, é fácil, é legal. Pra tirar dinheiro da corretora é um trampo, bicho. Isso é ótimo, cara, Isso é dificultar, ótimo, velho. é aquela estratégia de você facilitar o que é certo e dificultar o que é errado. Exatamente, velho. Mas então, a primeira E aula aí, foi um porquinho de cerâmica. Foi um porquinho de cerâmica. Hoje em dia tá um conteúdo mais legal. Hoje já tá da hora. Acho que a última aula que a gente teve foi sobre vendas. Olha, tá vendo? Mentira. Só que era sobre vendas e tal. Era um negócio assim, você vai pensar em qualquer produto e vai fazer 10 argumentos na hora de vender esse produto, por exemplo. Nossa, que... Cara, tá sendo bem da hora agora, assim, o conteúdo que a gente tá tendo. Tá sendo bem legal, cara. Eu tô achando bem da hora. Até a gente tá falando sobre isso, tá tirando um pouco da parte do tabu. Ó, travou aqui. Só que Guilherme, eu acho também. que. Só que eu ainda acho que, tipo, óbvio que, pô, você vai pegar criança, você não pode fazer um conteúdo extremamente profundo. Só que eu acho que é uma coisa muito rasa, sabe? A gente teria que aprender outras coisas pra depois Sim. começar a aprender isso e tudo mais. Talvez na quarta série o porquinho ia ser legal, né? É, exatamente. Mas, assim, ó, acho que uma coisa interessante é que, assim, na parte da venda, você vai argumentar o negócio das vendas. Ao invés de ele fala pra você aprender a vender e você criar os argumentos, mas eu acho que também seria importante ensinar a vender, porque simplesmente não sabe. O cara, ele tava passando e falando assim, ó, você vai criar os argumentos, só que ele não falou como também. Mas assim, já tá um bom passo andado, eu acho. E vai apagar aí, ó. Aquela forma que às vezes às vezes, enfim, né, tem muito disso, uma pessoa que não vive vendas te ensinar como vender. E aí pega um conceito raso que tá Exato, escrito velho. no livro e Exato. repassa e você vê que às vezes não tem profundidade. Cara, eu acho um grande problema da escola, às vezes até mesmo de faculdade, isso, que o cara que tá colocado ali pra ensinar alguma coisa, ele não faz aquilo que ele tá ensinando, velho. Isso é muito complicado. Regra básica de liderança é assim, ensina o que sabe, pratica o que ensina e gera resultado com aquilo que pratica. Exato, velho. Isso é responsabilidade de liderança, né? Por isso que, aquela coisa, tem muita gente perguntando, cara, por que num podcast você não fala de política? Porque eu não sei, eu não tive resultado comentando política. Política não faz parte do meu core. Então, eu tenho consciência da minha ignorância. Isso me dá uma vantagem competitiva, Velho, saber aquilo que eu não Totalmente. Cara, eu comecei a produzir conteúdo de investimentos e só investimentos. sei. Uhum. Depois, porque eu não via que eu tinha autoridade suficiente pra ensinar sobre empreendedorismo.
Depois que eu fui empreendendo e eu fui tendo resultados, eu falei, beleza, agora sim eu estou apto pra falar de E empreendedorismo. assim, Fê, sério, tem muita gente que fala assim, Caio, puta, eu queria gerar muito conteúdo de vendas na internet, mas eu não tenho experiência ainda. Você acha que eu posso ou não? Claro que você pode, desde que você seja justo. Uhum. Como assim você seja justo? Se você saiu, você vende canecas aqui, ó, caneca do podcast. E se colocar numa posição de aprendiz, né? Você saiu pra vender caneca. E você saiu pra vender caneca e naquele dia você não vendeu nenhuma caneca. Você tem um ótimo vídeo. Uhum. Por exemplo, você abordou 10 clientes e não fez nenhuma venda. Ah, Caio, será que eu tenho autoridade? Claro. Agora o vídeo é 10 maneiras de abordar alguém e não vender. Você foi justo, Uhum. você foi congruente, você foi o cara que ninguém, você foi lá, tentou vender, fez 10 processos de vendas e não teve resultado, e você tá ensinando pras pessoas não o que fazer, porque você não sabe ainda, Uhum. mas você sabe o que não fazer. Uhum. E você só vai contar a experiência. Ó, galera, na primeira abordagem eu falei o seguinte, puta, não deu certo, não teve conexão, puta, eu perdi na hora de oferecer meu preço, ele perguntou isso, eu não sabia como responder, puta, perdi ali, saiu ali, cara, nossa, foi horrível a minha prospecção. Não pude seja, quebrar as objeções. Não Tal. pude- ou seja, você foi verdadeiro e é um baita de um conteúdo. Exato, velho. É um baita de conteúdo. E um grande amigo meu. Deixa eu ver o restinho aqui das suas notas, mas enfim, a sua Foi nota é aí? tudo assim, 9, 10, 8, 9, 10, 8, isso é bom, Não, demais, mentira. velho. Isso é sim, Mentira. tem vários 8 aí, cara. É, aí você vai ver aqui, ó, 10, 9,5, 7,5, aí beleza. Não, Aí, você ó, não tá noção o que é boletim ruim, cara. 6, 3,5, Deixa eu ver, deixa eu ver. 5,5, 6,5 Não, deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu vou falar boletim aqui pra turma, que a turma ficou curiosa. desse último bimestre. Educação financeira, 10. Educação física, 9,5. Geografia, 7,5. História, 7. Inglês, 6. Língua portuguesa, 3,5. Isso comunica super bem, né? Mas eu não quero nem saber do hiato, do ditongo. Você tá aprendendo isso na escola ou não? Agora- Aprendo, velho. Nossa, eu nem lembro. Alguém lembra o que é um hiato, um ditongo? Paroxítona, proparoxítona. Isso daí eu lembro que eu aprendi ano passado, mas. eu revi ano passado. Matemática, 5,5. Produção textual. É tipo redação? É. 6,5. Arte, 7. Ciências, 8,5. E filosofia, 4,5. 4,5. Temos uma melhora. Temos que melhorar em filosofia e língua portuguesa. Uhum. Do resto, Tá ok. Tá ok. Tá muito bem. Tá de boa. Cara, adorei o papo contigo. E, hein, velho? inclusive, desse negócio que você tava falando antes, inclusive você conheceu um grande amigo meu, que é o Leandro Benincá, sabe? Lá no Gramado Summit. Uhum. Que na época que ele era, cara, ele tava quebrado, assim, ele tava com 150 mil de dívidas, ele palestrava. E aí ele encontrou, sobre finanças, ele encontrou uma forma de palestrar sobre finanças. O que não fazer? O que não fazer? Qual caminho eu percorri pra me tornar endividado? E ter 150 mil reais de dívida. E, velho, isso foi incrível. Claro, é que nem um farol, né? Um farol, por exemplo, aqueles que estão perto da costa, ele não te mostra o caminho, te alerta os perigos. Exato. Ele fala, não vem pra cá, não vem pra cá. Exatamente. Então, ótimo. Eu acho que um dos maiores aprendizados é se aprender com o erro dos outros. Cara, Total. adorei o papo. E como faz pra galera te encontrar? Você já pensou em ter um podcast seu? Cara, você tem que fazer um podcast seu. Eu vou hein, fazer velho? o meu podcast. Vai, não vai ter Eu que vou fazer, velho. Eu vou fazer meu podcast. Você tem que fazer. Como é que tá? Fala pra galera das suas redes, como que te encontra. Fechou. No YouTube tá Kid Investor. Uhum. No Instagram tá o Felipe Moleiro. É isso. Tá lá todo dia, produzindo conteúdo. Todo dia. Todo dia dividindo seus insights. Bons Você manda pensamentos. pergunta, eu não respondo de qualquer jeito, não. Vai lá um textão assim pra você. É isso. Melhorar a língua portuguesa. Melhorar a língua. Fê, adorei. Continua arrasando, tá? Obviamente, proteja-se do mundão aí fora no sentido de... Cria também barreiras, porque você tá nessa formação de personalidade. A gente sabe, por mais que você é um cara outlier, completamente fora da curva, eu conversando com você, é diferente, sabe? O amadurecimento acontece de maneira diferente, né? Pra pessoas diferentes. Então, isso de uma certa maneira fica claro em você, esse seu amadurecimento, por conta das suas ambições também, da tua personalidade e enfim, das influências externas e do ambiente que você se colocou, né? O ambiente que a gente nos coloca nos influencia. Exato, molda, gente. Então, continua arrebentando, foi demais, cara. Acho que todo mundo que tá aqui aprendeu pra caramba, se surpreendeu demais com você, sabe? Um convidado, a gente trouxe, sabe, um convidado de 13 anos, segurar um podcast sozinho, é barra, Tamo sabe? junto, Porque a gente Caião. fica, 1 hora aqui trocando ideia. Ou seja, você tem conteúdo pra caramba, dá pra ver que é tua paixão entender sobre finanças, entender sobre dinheiro, e dá pra ver que é tua paixão servir outra pessoa Exato. adiante com isso. Dá pra ver que você tem aquela que chama que é o talento professoral. Você gosta de ensinar. Isso é muito digno, cara, e continua fazendo isso. E todo mundo acompanhando o Fê.
demais. Vocês gostaram? Sai de pausa pra ver que foi maravilhoso. Foi maravilhoso, turminha, foi maravilhoso. Ó, lembrando a todo mundo que o nosso podcast é sempre disponível na segunda-feira, 6 horas da manhã em todos os streamings, as plataformas de streaming. E ao meio-dia, a nossa estreia no canal do YouTube. Se você não segue o podcast no Instagram, é fod.cast. E no YouTube é só colocar podcast, que vai estar lá. Se inscreva no canal, acompanhe o perfil pra você ver a agenda, pra você ver cortes, ver o Fê aqui, a camiseta maravilhosa dele, do Warren Buffett, que tá escrito Never Lose Money, Rule Number 1. And rule number 2 é never forget number 1. Exatamente. Nunca esqueça número 1. Então, turma, a todo mundo, uma ótima semana. Espero que você tenha curtido. Até um próximo papo como esse. Eu vou terminar aqui meu papo com ele. Agora é segredo. A gente vai falar sobre grana, investimento agora em off. Brincadeira à parte. Todo mundo, uma ótima semana. Fica Valeu, com Deus. gente, E é isso obrigadão. aí. Tchau.